natural, depois de algum susto, de alguma frustração, nós evitarmos tocar naquele assunto, né? Ou ficarmos mais sensíveis de fato. Quando vivemos relações que vão para um caminho onde o fim acaba sendo um destino óbvio, pode ser que ali fiquem feridas que falem sobre se relacionar, ter uma relação com o outro. E muitas vezes isso pode ganhar um tom generalista que cabe em todas as relações próximas que você acaba vivendo. Às vezes até transbordando da ideia do amor e podendo até afetar relações de amizade, relações profissionais, mas ainda assim, pensando nas relações amorosas, como que nós podemos perder, que aqui é o nosso tema de hoje, o medo de novas relações depois de vivermos fins traumáticos? Esse é um pensamento que precisa ganhar uma personificação do tema, ou seja, pensar na relação traumática exclusivamente para que a gente possa impedir que isso machuque, influencie, atrapalhe outras relações que não têm nada com isso. Bom, e para nós entendermos com profundidade esse tema, nós vamos passar por esses pontos. Primeiro, você, o outro e o tempo que pertencem. Depois, o realismo da dor e precisamos fechar com isso aqui, o realismo da vida. Com esses 3 pontos nós vamos atingir uma reflexão profunda e muito necessária. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Olha, um convite rápido é você clicar aqui no link que está na descrição, porque aí você pode conhecer meus livros, que são 3 até então, pode entender minhas outras redes sociais, onde eu posto outros conteúdos, e também peço a gentileza de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é a forma que você mais nos incentiva e nos apoia a seguirmos em frente. Bom, então o que é esse primeiro ponto, né? Você, o outro e o tempo que pertencem. Isso aqui é uma frase que eu quero relacionar não só a relação que teve de fato fim traumático, a também as novas relações que você possa vir a viver. Quando eu digo você, o outro e o tempo que pertencem, é justamente uma contextualização de que momento é esse. E entendendo que você está nesse momento num contexto, o outro está nesse momento num contexto, e o tempo ao qual vocês estão juntos dá mais um contexto. Então, tudo que vivemos é uma personificação tão específica, tão exclusiva, que jamais será repetida, que jamais encontrará os mesmos critérios, os mesmos elementos para que as relações fluam de uma forma ou de outra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós precisamos tirar esse tom generalista, vivemos fins traumáticos, então logo se relacionar, viver um fim, viver brigas, viver discussões, na minha vida tem a ver com relacionamentos são ruins, relacionamentos são difíceis, relacionamentos são péssimos. De fato, pode ser que dentro de você haja algum padrão, algum comportamento que está fazendo você se vincular a pessoas ao qual levem também vocês juntos a esse tipo de definição da relação, a essa dinâmica. Mas esse não é um vídeo para pensar necessariamente sobre padrões, tem vídeos recentes pensando sobre isso, mas hoje eu quero pensar exclusivamente no contexto de você desmascarar, olhar nos olhos dessa situação e poder livrar as próximas. E isso se faz realmente pensando no contexto daquele momento. Então vamos lá. Pensa nos fins dramáticos e está no plural, fins. Já aí a gente já tem que cortar. Esse foi um fim de um jeito, esse foi um fim do outro, caso seja mais de um. E pense nas histórias individualmente. Por que as coisas aconteceram como aconteceram? Se for mais de um fim, você já vai ver que um já é muito independente do outro, que as razões, os motivos, os tempos eram completamente outros. Então, portanto, um já não é um padrão igual ao outro. E assim a gente vai entendendo que se estou num outro contexto futuro aqui de hoje, e eu tenho medo de me relacionar, eu estou em mais um outro contexto. Então, basicamente, a ideia simplista de que eu me relacionando dá ruim é uma ideia que acaba sendo só a fantasia expressada, né? A expressão de uma fantasia medrosa que nós temos por dentro. Mas, de fato, qual é a chance de acontecerem as mesmas coisas se eu sou eu e sou um eu diferente daqueles que se relacionam em outros tempos? Se o meu parceiro, minha parceira que está aqui comigo hoje, ou possa estar comigo, é diferente dos outros que eu vivi, e se esse tempo, não só para mim, como para o outro, como para a sociedade, também é outro. Quantos aprendizados novos chegaram até pelas relações anteriores, né? E quantos desafios novos e facilidades novas se dá a partir desse novo encontro, a partir dessa nova pessoa. Então, essa ideia de trauma sempre ganha um pouco o tom da generalidade e a gente precisa ir especificamente para um contexto e esmiuçar ele detalhadamente e perceber,
é verdade, aqui foi assim e aqui foi desse jeito e parece que isso não vai acontecer aqui, não tem porquê. Aqui o problema era esse, aqui o problema era essa outra coisa. Aqui no presente, esses elementos não são problemas, são coisas que funcionam, são coisas que rolam. Talvez você descubra mais um problema, pode ser, mas aí é do momento atual, de um desafio atual e de que toda relação tem. E aí você pode até se perceber em outras dinâmicas. Quando acha um problema, eu não sei lidar, ou eu tenho essas dificuldades. Aí você encontra outro tema para lidar. Mas no sentido geral, tudo que leva a fins traumáticos, né, esse registro de dor, tem que ser olhado com individualidade para que a individualidade do presente ganhe liberdade para existir. E o que eu quero trazer quando eu sugiro aqui o realismo da dor? Quando a gente fala de realismo, a gente está falando de concretude, tá? Concretude no sentido de o que é de fato, sem fantasias, sem palavras bonitas, sem polidez, o que é a dor. Basicamente, quando a gente se frustra, fica nesse sentido de as coisas não são para mim, relacionamento não é para mim, essa é uma ideia muito fantasiosa, né? O que tem diferente em você para não ser para você? Né? Será que realmente isso é uma real? Será que realmente faz sentido, né? E aí, quando eu digo realismo da dor, é trazer a ideia de que sim, nas nossas humanidades, nas nossas relações humanas, a dor faz parte, sim. É um elemento que faz parte da historicidade. Finais felizes não são necessariamente os fins de todo mundo, né? Os fins doloridos existem, os fins trágicos existem, os fins avassaladores existem. E parece que numa negação de que, até tem frases que digam, né? Se ainda não deu certo é porque ainda não foi o fim. Calma, de repente aqui foi fim sim, foi um fim ruim, né? E beleza, esse é um realismo. E trazer o realismo para conta é tirar essa fantasia de que as coisas são de um jeito ou de outro. Não, elas são como são. E nesse momento foi desse jeito. Mas tive duas relações que terminaram muito mal. Mais uma vez, especificamente, como que essa foi e como que essa foi. Né? Entender que a dor faz parte sim de um processo. A dor faz parte do risco de se relacionar, né? Das coisas poderem fluir numa direção que você não gostaria, de ter algum entrave, de ter coisas que não te realizam. Mas a partir do momento que você consegue olhar para isso como uma verdade, uma possibilidade, a vida concreta, que também mostra as chances de darem certo, também se torna palpável. Então, dar realismo à dor é dar realismo às possibilidades de também dar certo. Porque você para de fantasiar que uma coisa é generalista, como estamos falando, e passa a perceber que é só um elemento que pode sim acontecer com você, com outro, com uma pessoa incrível, com uma pessoa não incrível. Uma pessoa não incrível pode se dar muito bem, enquanto uma pessoa incrível pode se dar muito mal. Não há essa justiça na convivência realista humana, né? Há simplesmente a dor como uma possibilidade elementar de participar das nossas relações. Em algum momento ela sempre vai participar, porque as relações não são impermeáveis e nós não somos anjos perfeitos, né? Nessa ideia cristã de que os anjos são os perfeitos, a evolução do homem pode até ser, aqui não somos isso. Então, teremos que ter realidade com a dor para que ela sim, como possibilidade, até como existência, ocupe a nossa relação, ocupe o nosso futuro, ocupe as nossas perspectivas e faça parte da solução que eu preciso ter para as coisas andarem. Isso já alivia bastante que você possa ter uma possibilidade de se relacionar de novo, cogitando que dor existe e eu vou lidar com ela. E ponto final. E eu tinha sugerido, quase que como uma extensão do tópico anterior, que o nosso último tópico fosse o realismo da vida. E eu já dei uns tons no take anterior, desse lugar que eu estou falando, então, não só da dor, mas da vida. Quando eu falo realismo da vida, é justamente o quanto que eu quero sair então da dor e quero especificar o realismo de tudo que somos, tá? E o realismo de tudo que somos é juntar as mais características para além da possibilidade de sentir dor que nos abrange. Nos abrange em qualidades, nos abrange em não qualidades, é maravilhoso em mim, não é maravilhoso no outro, é o que o outro quer, não é o que eu quero, enfim, todas as divergências e similaridades que possa ter uma relação e possa ter as histórias. Quando nós pensamos na vida de forma realista, nós passamos a descartar essa atribuição de que por uma coisa ter sido assim, a outra vai ser. A não ser que de fato tenha um padrão psíquico, como eu já insisti aqui em alguns pontos, que seria uma outra conversa. Mas, no geral, quando a gente entende esse realismo, a gente fala, não há nenhuma lógica que possa me convencer de que o fato de isso ter sido assim vai repetir que isso seja dessa forma.
A não ser através desse padrão, que é um padrão que acredita, sim, que esse realismo não existe, que tem alguma coisa mágica que faz isso ser assim, que faz alguma coisa muito amaldiçoada ser assim. Opa, não. O realismo da vida é entender que você tem responsabilidade sobre como as coisas estão andando, o outro tem também. Você tem responsabilidade sobre o par que está encontrando, sobre a forma que está se relacionando, e assim a gente vai vendo que está nas nossas mãos. Não é completamente nas nossas mãos, porque estamos com o outro, mas é sempre da sua mão ficar ou não ficar, dar o seu melhor ou não. O que é dar o seu melhor? Na minha opinião, como psicólogo, é ser orgânico, é ser natural, é aceitar suas dificuldades, aceitar suas facilidades, né? Dar o seu melhor não é mandar bem só. O meu melhor, ele também fraqueja aqui, ele tem essa dificuldade. Isso é se relacionar, essa troca mútua, onde a idealização do outro não cabe. Estamos falando de realismo, não de idealização. Né? O outro, em seus defeitos, pode me ocupar, pode ocupar nossa relação, pode ocupar nossos dias. E os meus também, entraves, dificuldades, também vão ocupar. Ah, Vitor, mas qual o prazer desse realismo? Então, não é sobre prazer, é sobre o que é sobre a realidade, realismo. Então, quando negamos as partes que nos compõem, nós vamos criando dificuldades maiores. Talvez as outras relações tiveram fins trágicos porque negamos o realismo das coisas difíceis. Negamos o realismo de coisas que não estavam funcionando. Negamos, talvez, desde o início, o realismo de que não éramos para estar juntos. E ficamos. Então, o realismo da vida vai dando tons muito mais precisos, que não só te qualificam a olhar para as relações que você quer ou não estar, mas também te amplia a possibilidade de tudo que eu quiser transformar, eu posso pelo menos tentar. Eu posso mexer. Não há algo predisposto magicamente, já que vai me dominar e não vai fazer as coisas não darem certo. Não há. O realismo da vida, o realismo da dor, o realismo de nós mesmos é justamente a capacidade de olhar de forma concreta para tudo que é uma possibilidade. E sendo como possibilidade, sempre é possível que seja feito um caminho a qual lhe faça feliz. Eu sempre falo pelos vídeos, né? Preciso te provocar. E aqui é um lugar para isso. É claro que um vídeo de 10, 15 minutos não pode resolver uma vida, um comportamento, uma dinâmica tão longínqua, mas faz a gente pelo menos se sentir com vontade de mexer nisso, ou ter um bom insight, ou ter uma boa reflexão, ou resolver uma coisinha que estava travando, mas que agora pode ganhar um movimento de mais resoluções por aí. Então, pensar nesse realismo é tão provocativo que eu acredito que não seja simples, né? Pelo menos quando eu lido com os meus realismos, lógico que não é fácil. Mas é importante a gente ter a noção que a concretude da vida, no seu sentido mais cru, ela sempre é uma boa saída para organizar o que está acontecendo ou o que queremos viver. Sonhar, fantasiar, imaginar, também faz parte, não é ruim. Mas colocar isso em prática dentro de uma relação pode ser muito perigoso. Bom, muito obrigado por confiar nas minhas reflexões até aqui, por participar de mais esse vídeo. Quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, esse conteúdo e comenta aqui, conta qual é a sua história, qual é a sua experiência. Eu adoro ler, eu adoro as perguntas, eu adoro a interação entre vocês. Parece que vocês criam caminhos muito saudáveis nesses comentários e me faz muito feliz. E como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um super beijo.